Olá, turma. Aqui é o professor Lucas Machado, do Instituto Federal do Ceará, do campus de Tianguá. Então, aí na tela tem algumas regras de condutas e vocês podem dar um pause para ler com mais calma, ok? Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina de álgebra linear e falando um pouco mais sobre espaços vetoriais, tá? Nessa aula, quero falar especificamente sobre mudança de base, ok? A gente viu no final da outra aula que dependendo, se eu tenho um vetor, certo? E tenho bases, então em relação a cada uma das bases, esses vetores podem ser escritos de maneiras diferentes, ok? Então, o que a gente está interessado na aula de hoje é saber como que eu posso, dado um vetor que está escrito em uma base A, como que eu posso obter, né, esse vetor escrito em uma outra base B, tá bem? Então, digamos que eu tenho um vetor V, certo? E ele escrito numa base, ele tem uma certa cara. Não sei, vou colocar valores aqui. 3, 1, ok? Estou no R2, eu tenho uma certa base A, né? Aqui eu estou só... Então, minha pergunta é, então, como ficaria esse vetor escrito nessa base B, tá? Como ficaria esse vetor? Então, essa é a pergunta que a gente vai responder na aula de hoje, ok? Claro que isso são conhecidas as bases, né? Base A e base B são conhecidas. Então, eu quero saber como que eu passo de uma para outra, ok? Na hora de escrever um vetor. Então, eu tenho, né, a necessidade de fazer uma explanação um pouco mais teórica de todo o procedimento, tá? E no final, a gente vai sintetizar o procedimento que a gente tem que fazer na hora da resolução de uma forma mais prática, tá bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? A priori, vamos considerar um conjunto de dimensão 3, tá? Só para tornar as coisas um pouco mais simples. E aí, a gente vai considerar que a gente tem a minha base A, seria V1, V2, V3, e a minha base B seria W1, W2, W3. Então, eu tenho o seguinte, né? Eu posso pegar o meu vetor, certo? O meu vetor V e escrever como combinação linear dos elementos da base A, ou seja, de V1, V2 e V3. Também posso pegar o meu vetor V, né, e escrever em relação aos elementos da base B. Então, W1, W2, W3, ok? Então, com isso, né, olho os coeficientes, né, olhando os coeficientes, e eu tenho que V1 escrito na base A é x1, x2, x3, tá? Olhando aqui os coeficientes, ó, né? Então, meu vetor escrito na base B é y1, y2, y3, tá? Então, ó, por exemplo, no que eu dei ali em cima, né? Nesse exemplo bem superficial aqui, é como se fosse dito quem era V na base A, né? E fosse dita a base A e a base B. Então, como que você obteria ele escrito na base B, tá? Então, vamos lá. Ok. Por sua vez, né? Então, a gente vai continuar aqui o raciocínio. A gente não concluiu ainda, né? Só fez escrever os vetores na base A e B. E ali ficaria x1, x2, x3, y, y2 e y3 na base A e B, respectivamente. Então, por sua vez, os vetores da base A podem ser escritos em relação à base B, certo? Ou seja, por quê, né? V1, né? V1
V2, né? E V3, eles pertencem ao meu espaço, né? E eu tenho que B é base, né? B é base. Então, ó, V1, V2 e V3, eles podem ser escritos. Tem um resultado da aula passada, né? É um teorema. Então, se eu tenho uma base e tenho vetores, ele pode ser escrito de maneira única, né? Então, eu posso pegar V1 e escrever de modo único como elementos, combinação linear de elementos de B. E isso acontece com V1, acontece com V2 e acontece com V3, tá? E aí, eu tenho aqui, ó, uma série de coeficientes, tá? Tenho aqui, ó, uma série de coeficientes, ok? E esses coeficientes aqui, eles desempenharão um papel importante, tá? No nosso estudo. Então, bem, o que a gente pode fazer, né? Se você, vou voltar aqui, ó. Se você olha essa expressão aqui, ela é x1, v1, x2, né? Se você olha essa expressão aqui, ó, né? Para ver, você tem que ver o que? x1, v1, x2, v2, x3, v3. Só que aqui você substitui a expressão do que você tinha, v1, v2 e v3, por essas expressões aqui, ó, de cima, tá? Então, V1, agora você coloca essa expressão, A1, W1, A21, W2, A31, W3, e assim sucessivamente, tá bem? Você faz com esses demais. Aí aqui o que é que você vai fazer, né? Você multiplica, né? Você distribui aqui, tá? Todas elas, aqui também, distribui todas, aqui, tá? Distribui, e depois você vai colocar em evidência o que tem W1, o que tem W2 e o que tem W3. Só distribui tudinho e coloca depois o que tem evidência, W1, W2 e W3. Bem, então aqui, ó, só o que que acontece? Quem é W1, quem é W2 e quem é W3, né? São os elementos da base B, né? Então, se você observar, ó, você já tinha escrito aqui antes que V na base B era x, era y1, y2 e y3, né? E aqui você tem que V, né? Então você tinha que V era igual a y1, w1 mais y2, w2 mais y3, w3. Era o que você tinha lá anteriormente, tá? Só que é o seguinte, como eu acabei de dizer, B é uma base. Então, o vetor V, ele pode ser escrito como combinação linear de vetores de W, de B, né? Que é W1, W2, W3, quase que não sai. Mas, o que é importante aqui que você vai utilizar é que ele pode ser escrito como combinação linear de forma única, tá? De forma única. Então, se ele pode ser escrito de forma única, né? Então, esse elemento aqui, ó, é justamente esse, tá? Ok? Esse aqui, ó, que é o segundo, é esse, tá? E esse aqui, ó, tá? É esse, ok? E é o que a gente escreve aqui, tá? E é o que a gente escreve aqui, tá? Só comparar os coeficientes. Então, essa equação aqui, a gente pode escrever da forma matricial. Escrevendo da forma matricial, a gente obtém isso daqui, tá? Só que se você olha, quem é W1, W2, W3, né? Isso daqui, ó, é justamente o vetor V escrito na base B, tá? Quem é esse carinha bem aqui? X1, X2, X3. É o vetor V escrito na base A, tá? E aqui, ó, tá se relacionando por meio dessa matriz. Essa daqui é a matriz que a gente vai chamar matriz mudança de base. Ela vai ser a matriz mudança de base da base A para a base B, tá? Em cima,
tem a base A, e embaixo a gente escreve B. Então é a matriz de base, mudança de base de A para B, tá? Então, resumindo ali, ó, aquela escritura, a gente tem isso daqui, tá? Então, V na base, se eu tenho a matriz V escrito na base A, multiplicada pela matriz mudança de base de A para B, então eu encontro a minha matriz na base B, tá? Então, isso daqui é importante. Então, a gente só tem que caracterizar quem é essa matriz mudança de base, né? Quem é I A por B, tá? E aí, né? A gente fez ali. E essa matriz está aqui, né? Então, se você olha, então, eu tenho que ter em mente quem são esses vetorzinhos, né? Quem são esses vetores? A1, A12, esses elementos, né? A1, A12, A13, tá? Então, mas se você observar, ó, eles aparecem daqui, tá? E quem são esses elementos? É na hora que você escreve os elementos da base A como combinação linear da base B, tá? Ou seja, né, o que você tem aqui é o seguinte, que essa primeira coluna, ó, A1, A21, A31 é o vetor B escrito na base, é o vetor V1 escrito na base B. Ou seja, isso daqui, ó, é V1 na base B. Esse daqui, ó, é o V2 na base B. E esse é o V3 na base B. Tá? Então, é a forma, pelo menos na minha opinião, é a melhor forma de você lembrar quem é essa matriz, tá? Então, na primeira coluna, em cada coluna, são os vetores da base A escritos na base B. Então, essa é a matriz de mudança de base de A para B, tá bem? Então, tá aqui, é o que eu acabei de falar, são essas observações, né? A primeira coluna da matriz de mudança de base é o primeiro vetor da base A escrito na base B. Segunda coluna, segundo vetor da base A escrito na base B. Terceira coluna, terceiro vetor da base A escrito na base B, tá? E outra coisa, né, que você pode fazer é fazer totalmente o contrário. Quando você quer o seguinte, né? Aqui a gente saiu da A para B, mas você poderia querer a matriz que saísse de B para A, né? Então, se aqui é a matriz mudança de base de A para B, aqui a gente tem a matriz mudança de base de B para A, tá? Só que existe uma relação entre elas, e essa relação é dada aqui, ó, tá? O que é que diz? Diz o seguinte: se você quer sair de B para A, né? A sua matriz de B para A, ela se relaciona com a matriz de A para B, só como sendo a inversa, tá? Então, se você já tem a matriz que sai de A para B e você quer a matriz que sai de B para A, basta você pegar a inversa, tá? Para não precisar repetir todo esse procedimento, você só faz a inversa, tá bem? Mas aí fica a seu critério, né? Se você repete todo esse processo saindo de B para A, ou se você só inverte a matriz que você teoricamente já conhecia, tá? Então, bem, vamos tentar deixar um pouco mais claro fazendo um exemplo, tá? Então, aqui a gente tem uma base, a gente tem essa base A, tá? Essa base A dada pelos vetores V1 e V2, tem uma base B dada por W1, W2. E aqui tem os vetores, né? V1, V2, W1 e W2. Então, aqui está pedindo para a gente determinar a matriz de mudança de base de A para B. Ou seja, a gente quer a matriz de mudança de base
de A para B, tá bem? É isso que a gente quer determinar. Então, e no item B, pede para fazer o quê? Utilizando essa matriz para a gente calcular esse vetor aqui, né, dado na base B, sabendo que ele escrito na base A, ele tem essa cara, 4, 3, tá bem? Então, vamos lá. Então, o que eu quero, né? Eu quero a matriz mudança de base de A para B. Então, eu tenho que recordar quem é essa matriz. Então, na minha matriz, a primeira coluna, né? A minha primeira coluna é dada pelos elementos, pelo primeiro elemento, né? Da base A escrito na base B. Segunda coluna é o V2, né? É o V2, que é o segundo elemento da base A escrito na base B, ok? Então, a gente tem que escrever os elementos da base A na base B, ok? Então, vamos lá. Só recordando, aqui a gente tem V1 é igual a 2 menos 1, o V2 é igual a menos 1, 1, o W1 é igual a 1, 0, e o W2 é 2, 1, ok? Vamos levar isso para cá. É a nossa pesca. Aqui para a gente lembrar dos elementos, tá? Então, o que a gente vai querer, né? Eu quero escrever, primeiro, eu quero o V1 escrito na base B. Então, V1 escrito na base B, eu vou ter que fazer o seguinte, né? Eu vou ter que olhar quem é A, W1 mais B, W2, né? V1 é o da base A e esse daqui da base B, tá? Então, W1, W2 que são elementos da base B. Então, quem é V1 é 2 menos 1, certo? Aqui eu tenho A, W1, 1, 0, mais B, W2, 2, 1. Tá? Então, isso daqui vai ficar vai ficar A, 0, mais 2B, B. Então, isso daqui dá A mais 2B, B. Comparando, o que a gente vai ter? A mais 2B igual a 2 e B igual a menos 1, tá? Então, aqui a gente já tem quem é o B, né? B igual a menos 1. E daqui a gente tem que A vai ser igual a 2 menos 2B, que isso daqui vai dar 4, ok? Então, o que é que eu ganho com isso, né? Que o V1 na base B é justamente quem? Esse elemento e esse, que é o AB aqui, né? Então, ele é o 4 menos 1. Ou escrito na forma matricial, né? V1 B é igual a forma matricial 4 menos 1, tá? E tá aqui, ó, né? Na forma matricial é o meu vetor V1 na base B. Então, esse vetor aqui, ó, tá? Esse vetor aqui, ele vai aparecer onde? Aqui, ó, tá? Ele vai estar aqui, ok? Então, eu já descobri quem é a primeira coluna, né? Agora eu tenho que descobrir quem é a segunda coluna, tá? E o que é que eu vou fazer? Repetir a mesma coisa, só que agora com o V2, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Então,
O meu V2, vou pegar aqui, ó, V2 é o vetor menos 1, 1, tá? Escrever com combinação linear do W1 e do W2, que são os elementos da base B, tá? Então, quando eu fizer isso, né, aqui vai ficar o quê? É porque aqui os coeficientes não está chamando de A e B, está chamando de A12, A22, que é da forma que já aparece na matriz de mudança de base. Mas eu não gosto muito de trabalhar com índice, geralmente eu boto A e B, mas fica aí a critério, tá? Aqui eu vou utilizar. Aqui fica A1, 2, né, 0, mais 2A2, 2, A2, 2. Quando somar, eu vou ter A1, 2, mais 2A2, 2, A2, 2. Okay? Quando comparar, né, ó, isso tudo aqui é igual com menos 1, 1. Então, no meu sistema, ó, esse é igual a esse, que é a primeira equação. Segunda equação, A2, 2 igual a esse. Segunda equação. Já tenho que A2, 2 igual a 1, né? Jogo na de cima, passo tudo para o outro lado e encontro que o A1, 2 vai ser igual a menos 1 menos o 2A2, 2. Que eu já tinha encontrado que era 1, né? Então vai ficar menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Então, o que eu descobri, né? Que o vetor V2, escrito na base B, ele é o A1, 2, que é menos 3, e o A2, 2, que é 1. Escrito na forma matricial, ó, é isso daqui, tá? Então, na segunda coluna, ó, segunda coluna tá aqui, viu? Que é o 3 menos 1. Essa parte aqui é o que eu já tinha feito na página anterior, certo? Então, assim que eu encontro minha matriz. Eu pego os vetores de uma base, tá? Da base onde eu quero sair, e tenho que escrever como combinação linear da base onde eu quero chegar, que no caso é a B, certo? Bem, então, no item B, ele pede o que, né? Para você verificar como seria escrito V na base B, sendo que V na base A ele tinha dado e era 4, 4, 3, certo? Então, só voltando aqui, ó, um pouco, certo? Vou recordar para vocês essa expressão, certo? Essa expressão aqui. Então, o que é que a gente tem, né? Que V na base A, multiplicado pela mudança de base, né? De A para B, então eu tenho o vetor na matriz B. Então, é isso que eu vou utilizar, tá? E isso aparece aqui, ó, tá? Foi reescrito aqui, ok? Então, eu quero justamente esse vetor, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? V na base B é igual a matriz mudança de base, certo? De A para B, com esse matriz na base A. Só que todos esses elementos eu já sei, né? Essa matriz aqui foi exatamente a que eu acabei de determinar, ó. Acabei de determinar aqui, certo? A matriz, mudança de base de A para B. 4 menos 1, menos 3, 1. Né? Então, é 4 menos 1, menos 3 e 1. E o meu vetor, V, escrito na base A, é o que foi dado na questão, que é 4, 3. Tá? Com isso, eu só tenho que multiplicar. Tá? Aqui, ó, é multiplicar duas matrizes mesmo, né? Normal. 4 linha vezes coluna. 4 vezes 4, 16, né? Menos 3 vezes 3, menos 9, tá?
E aqui vai ficar menos 4 mais 3. Então, isso daqui é o quê? Vai ficar 7, 16 menos 9, 7, menos 4 mais 3, menos 1, certo? Então, vetor V escrito na base B é 7 menos 1, ok? E é assim que a gente faz. Outra forma, tá? Da gente determinar a matriz mudança de base. Então, a primeira forma, a gente viu que se a gente quer sair de A para B, o que, que a gente faz? Pega os elementos de A e escreve na base B, ok? Aqui, outra forma, né, da gente fazer, que para muitos pode ser até mais simples, tá? E mais objetiva, aí fica a critério de cada um qual método que você prefere, mas é o seguinte, ó, você tem A é uma base dada por V1, V2, B é uma base W1, W2, são bases do R2, tá? Aqui tem os elementos V1, V2, W1, W2, tá? Então, ok. Uma forma de você determinar quem é essa matriz é você fazer o seguinte, ó, é você pegar a matriz A e multiplicar pela matriz inversa de B, tá? Então, só tem que ter cuidado para você não confundir aqui, tá? Você não pode colocar aqui, por exemplo, você não pode botar assim de qualquer jeito, tá? Por exemplo, pegar e colocar assim, A, B menos 1, trocar a ordem, tá? Você não pode fazer isso. Você também não pode pegar e colocar a inversa aqui no A, tá? Você não pode fazer esse tipo de coisa, ok? Então, vou riscar aqui, tá? Para indicar que você não pode fazer esse tipo de coisa. Tem que manter a atenção, certo? E aqui, ó, é a A, tá? E a B vai ficar aqui. E é muito importante que você não esqueça da inversa aqui, tá? E ela vai aparecer aqui, ó. Então, bem, e aí que você vai ter que colocar quem é a matriz A, né? A matriz A, ó, então, a matriz A, você olha para a base, tá? Ó. Então, aqui, você coloca o vetor V1 e aqui você coloca o vetor V2, que é o primeiro elemento da base A e o segundo elemento da base A, tá certo? E aqui, ó, quem é a base B, né? Você coloca aqui, ó, o W1 e aqui você bota o W2, que são os elementos da base B, tá? Só que aí, nessa matriz aqui, ó, você vai ter que calcular a inversa, tá? Então, você faz isso, tá? Você calcula a inversa dessa matriz, ok? Então, você vai obter essa matriz aqui. E aí, ó, a matriz A você só repetiu, e aqui é um produto de duas matrizes, tá? Então, aqui é multiplicar matrizes mesmo, linha por coluna, certo? E aí você encontra essa matriz aqui, ó. E é a mesma, né, que a gente já tinha, 4 menos 1, menos 3, 1, certo? É a mesma matriz. Então, a matriz mudança de base aqui, ó, certo? Dessa forma. Só que aqui, uma desvantagem até então, né, é que para você trabalhar dessa forma aqui, você tem que estar no RN, tá? Até então, até esse momento, você vai ter que estar trabalhando com no RN.
E a outra, né? A outra forma não. Você consegue fazer em espaço vetorial mais geral, tá? Então essa daqui eu acho que é um pouco mais direta, mas é um pouco mais restritiva também, tá? Então pronto. Então só queria encerrar aqui falando um pouco sobre espaços isomorfos, tá? Então a gente vai lembrar bem aqui P, né? A gente vai pegar V como sendo P3, que é o espaço dos polinômios de grau até 3, né? Grau menor ou igual que 3. E a gente já viu que esse espaço ele tem dimensão 4, tá? Então a gente pode pegar aqui uma base, ó, com 4 elementos, ok? Então, uma base. E aí, fixada essa base, né? Para cada elemento, né? A gente viu. Então, como é uma base, para cada elemento, a gente pode escrever esse vetor como uma combinação, certo? Da base, V1, V2, V3, V4. E o interessante, já repetindo, é que esses elementos aqui, ó, né, que são a quádrupla, né, eles são únicos, tá? Então, como B é uma base, a forma com que a gente escreve, ela é única, tá bem? E aí eu posso pegar esses elementos, ó, e colocar numa quádrupla aqui e enxergar ele como um vetor do Rn, certo? Então, foi o que eu acabei de fazer, né? Eu peguei um vetor V e eu olhei, né? E eu olhei, posso olhar para os coeficientes dele quando eu escrevo no como combinação linear da base B, tá? E aqui, ó, olhando aqui reciprocamente, né? Se eu pego vetores agora do R4, eu posso montar um polinômio. Por quê? Eu posso pegar o primeiro número e multiplicar pelo primeiro elemento da minha base, que é o V1. Aí eu pego o meu segundo número, né, que não está ali, mas eu poderia pegar aqui o A2 vezes o V2, né, mais, certo? Aí eu pegaria o segundo número vezes o segundo elemento da base. O meu terceiro vezes o terceiro. O meu quarto número vezes V4, que é o quarto elemento da base. E isso daqui, né, seria um elemento justamente de P3, ok? Que eu posso estar chamando ele de V. Então, ó, eu posso estar pegando agora uma quádrupla, né? E associando a um vetor V de P3, certo? Então aqui, ó, eu saía de P3 e chegava no R4. Aqui eu saio do R4 e chego no P3, tá? Aí você vê que tem uma ligação muito forte, né? Fazendo isso, ok? Vendo como eu escrevo o polinômio em relação à base, eu consigo uma quádrupla. E para cada quádrupla que eu pego, eu consigo associar um vetor, no caso, um polinômio aí, do P3, certo? Assim sendo, a gente tem uma correspondência, né? Dada essa base aí, a gente tem uma correspondência bionívoca, tá? Entre quem? Entre P3 e o R4, tá? Entre o P3 e o R4. E aí, assim, quando vetores de P3 são representados como combinação linear dos vetores da base, né? E a adição e a multiplicação por escalar se comportam exatamente da mesma forma, eu acho que essa... Ok. Então, e
a gente vai ter, né, que tanto faz a gente somar, né? Então, por exemplo, eu tinha ali um polinômio, V, né? E eu tinha A1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3 mais A4, V4, certo? Se eu tiver outro polinômio, eu vou chamar B1, V1 mais B2, V2 mais B3, V3 mais B4, V4, certo? A esse daqui tá, né, relacionado a esse vetor do R4 aqui, A1, A2, e a esse W está associado a esse vetor do R4, que é o B1, B2, B3 e B4, né? Mas reparem que tanto faz eu somar aqui quanto somar aqui. Por quê? Né? Quem é V1, quem é V mais W, né? V mais W, quando eu somar, vai ser o quê? A1 mais B1, V1, mais, né? A2 mais B2, V2, mais A3, mais B3, V3, mais A4, B4, V4. Tá? Ok? É isso daqui. Só que observem, né? Relacionado com esse vetor, tá quem? Tá o A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4, certo? Só que, se você soma agora esses dois vetores, né? Daqui, somando, né? Somando, o que é que você tem? Você tem A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3, A4 mais B4. Ou seja, o que é que você está vendo? Vamos observe. Então, esse V está relacionado com esse vetor, W está relacionado com esse vetor aqui do R4. Quando eu somo esses dois aqui, eu encontro esse vetor, certo? Quando eu somo esses dois aqui, ó, eu encontro esse daqui, certo? Então, só que quando eu somo esses, quando eu olho, né, a esse vetor aqui, ó, tá associado a esse. E esse daqui é exatamente o que eu encontrava aqui, tá? Ou seja, deixa eu levar esse cara de volta para cá e eu acho que vai ficar melhor. Acho que fica melhor assim, tá? Então,
Então, quando eu tinha V e W, quando eu somo, certo? Eu encontro esse vetor. Aqui, quando eu somo desse lado, eu encontro esse vetor, tá? E eles se correspondem, tá? E eles se correspondem. Ou seja, tanto faz eu somar V com W, ou eu somar os seus representantes, né? Que é essas quádruplas aqui, tá? Essas quádruplas aqui e aqui. Então, ou eu somo os vetores, que nesse caso são polinômios, ou eu somo as quádruplas. Não vai fazer diferente. Elas, como foi dito aqui, né, ó, elas se comportam da mesma forma, tá? Não vai ter diferença no comportamento entre elas. Então, essa é a parte muito interessante. Então, eu tenho, né, uma relação bionívoca, tá, entre P3 e P4, e é nesse, como eu acabei de falar antes, né, tanto faz eu somar os vetores quanto os polinômios, quanto somar os representantes no R4, e eles preservam essa questão da operação, tá? Eles preservam a operação, tanto de adição quanto multiplicação. Então, é nesse caso que a gente diz que esses dois espaços, eles são isomorfos, tá? Então, P3 e P4, eles são isomorfos. Então, o que a gente tem? Mais, ó, P2 é isomorfo ao R3, fazendo a mesma construção, tá? Essas matrizes de 3 por 1, ela é isomorfa ao R3, tá? Porque se você tem uma matriz, né? Se você tem uma matriz, você tem algo desse tipo. Uma matriz com 3 linhas e uma coluna, né? Então você tem a matriz A, B, C. 3 linhas e uma coluna. Você faz corresponder, né? Com quem? Com um vetorzinho do R3, A, B, C, tá? Para cada matriz você tem um único vetorzinho do R3 e para cada vetorzinho do R3 você tem uma única matriz dessa forma, tá? E tanto faz se você soma as matrizes ou se você soma os vetores, eles vão se comportar muito bem, tá? Eles vão ser preservados, a soma e a multiplicação. E de forma análoga também, né, ó, 2 por 1 e o R2, tá? E aqui um resultado muito importante que é o seguinte, que diz que se V é um espaço vetorial sobre R, né, que é como a gente está acostumado a trabalhar aqui, e se você olha a dimensão, né, e ele tem dimensão N, então ele é isomorfo ao Rn, certo? E quando você diz que é isomorfo ao Rn, né, ou seja, então todos os espaços vetoriais de dimensão N são isomorfos, tá? E o que é que você ganha com o espaço ser isomorfo? É porque são, na verdade, praticamente os mesmos, tá? Eles são muito parecidos. Então, no fundo, é como se fosse em certo sentido, iguais, tá? Entre aspas, quando os espaços são isomorfos, é que eles são iguais. Visto de ponto de vista da álgebra linear, eles são iguais, tá? Porque eles podem ser representados da mesma forma, ok? Então, e um último exemplo aqui também de isomorfos é o seguinte, é M22 com o R4, né? Seguinte, por esse que eu acabei de ver, a dimensão do M22 é 4, então ele é isomorfo ao R4. Mas eu só queria mostrar aqui como que você pode enxergar, né? Por exemplo, uma matriz M2, uma matriz 2 por 2 é A, B, C, D, né? Como que você enxerga, como que você faria a correspondência com o vetor do R4, né? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode pegar aqui, ó, bota aqui a primeira linha, depois bota a segunda linha, tá? Então, essa é uma forma de você fazer, tá? Ou então, você poderia fazer assim também. Botava
aqui, primeiro, a coluna. Então, era C. Depois, a segunda coluna, B, D, né? Também é uma fórmula, tá? Então, fica a seu critério. Quando você fala que é isomorfo, não está dizendo que a correspondência ela é única, né? Ok? Está dizendo que só tem uma correspondência. Não, pode ter várias. Aqui a gente acabou de ver duas, né? Então, fica a critério. A mais comum seria você botar A, B, C, D, tá? Então, queria mostrar isso para vocês. Alguns exercícios relacionados você pode encontrar no livro de álgebra linear do Stenbruch, tá? No capítulo 5. E aí tem questões de 8 a 12 e de 14 a 15, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. E ficamos por aqui. Eu gostaria de desejar bons estudos.